Paz do Senhor, aqui pastor Aleluia. Nós vamos falar hoje acerca do cabelo e vamos, por fim, tirar algumas dúvidas acerca do cabelo, porque alguns dos irmãos, a grande maioria, sempre questionam, mas por que pregam tanto contra os cabelos crescidos nos varões, se no passado os cabelos deles eram grandes, eles tinham cabelos crescidos, porque hoje se prega tanto sobre o corte de cabelo nos homens. Nós vamos falar exatamente sobre cabelos. Nós vamos falar de cabelo nos homens e cabelo das mulheres. Vamos falar dos cortes. Primeiro, dos cortes de cabelo nos homens e das mulheres. Depois falaremos sobre pinturas. Vamos lá. Sobre o corte de cabelo nos homens, nós vamos correr um pouquinho para nós não esticarmos muito e o vídeo não ficar tão cansativo para você assistir. Então, primeiro ponto. Havia ordem, havia alguma regra, havia alguma norma para os cabelos dos varões no Velho Testamento? Havia, sim, havia. A Bíblia diz em Levítico 21 sobre os cabelos dos sacerdotes. A ordem para os sacerdotes era que cortassem o cabelo. Não podiam ter cabelos crescidos. Essa era a ordem. Se não, vejamos. Levítico 21:5, ele diz assim: os sacerdotes não rasparão o cabelo, nem rasparão o canto das barbas. Quando ele diz isso, ele está dizendo não raspar, não significa dizer que eles deveriam ter cabelos crescidos. Não. Se não, vejamos o que diz Ezequiel. Ezequiel vai explicar o que Deus estava dizendo. Não raspar não significa deixar o cabelo crescido. Está apenas dizendo para não raspar. Não podiam ser careca, mas não podiam também ter cabelos crescidos, segundo o que diz Ezequiel no capítulo 44:20. Ele diz: e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Veja que diz a mesma coisa que disse lá em Levítico, não raparão, mas aí ele explica, mas também não deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, o cortarão. Como convém? Como convém, o cortarão. O cabelo normal do homem, até porque, em contrapartida, da mulher era quem tinha o cabelo crescido. Então, como convém, o cortarão, apararão, tosquiarão, não é? Como convém. Então, essa era a ordem, a princípio, para os sacerdotes. Nenhum sacerdote era cabeludo. A barba, sim, ela era um pouco crescida, mas o cabelo, não. E depois eu vou até explicar isso, porque a barba, no passado, ela era um motivo de honra, e não o cabelo. A barba crescida era motivo de honra. O cabelo não. Tanto é que a gente lê o Salmo 133, quando diz sobre o óleo que desce sobre a barba de Arão. As barbas eram crescidas. Lá em 1 Crônicas 19, do 1 ao 9, conta a história dos homens que foram pegos da parte de Davi, se não me engano, aqui agora, e eles... O que os homens fizeram? O exército inimigo rapou a barba daqueles homens. Aquilo para eles era vergonhoso. Aquilo para eles era algo humilhante. Por causa disso houve uma guerra. Você vai ler melhores detalhes lá em 1 Crônicas 19, de 1 ao 9, só por causa da barba e não pelo cabelo. Porque o cabelo deveria ser curto. Apesar de que alguns usavam crescidos, isso não significa que porque eles usavam crescidos, Deus estava aprovando. A ordem de Deus, primeiro, para os sacerdotes eram os cabelos curtos, como convém a qualquer homem. A barba, sim, era comprida. Tanto que quando prenderam os homens de Davi, tiraram a barba deles, tornaram eles vergonhosos, indecentes para a época. Ok? Bem, havia um outro mandamento ainda no Velho Testamento sobre o modelo do corte. Levítico 19:27, o Senhor disse que não podia arredondar os cantos, né? Nem tão pouco também da barba, apenas acerca do modelo, tá? No geral, isso para a grande geral. A mulher, ela podia ter cabelos crescidos, isso todos nós sabemos. Ainda que todos os homens da época de Israel usassem cabelos compridos, isso não quer dizer que eles estavam dentro da razão ou que estavam obedecendo a algum mandamento do Senhor, porque não havia esse mandamento para eles terem cabelo crescido. Havia ordenança para os sacerdotes terem cabelos curtos. E quando o Senhor fala em Levítico 19:27, lá tem um mandamento
aos homens em geral, ele falava do corte. Tanto é que ele dizia, quando vocês cortarem os cabelos, não arredonde os cantos da cabeça. Ou seja, havia corte para os cabelos dos homens. Ah, mas eles usavam cabelos compridos, e daí? Os homens sempre foram dados a desobedecerem ao Senhor. Mas Levítico 19, 27 fala que ele cortava os cabelos. O Senhor diz, quando cortarem, que cortem, não arredondando os cantos. Então eles deviam cortar o cabelo. Então era de praxe cortar o cabelo. A ordem também para os sacerdotes é que eles tivessem cabelos curtos. Ok? Entendido até aí? A Bíblia também diz que, por ordem da própria natureza, até por uma tradição natural, Paulo escrevendo aos Coríntios 11, 14 e 15, ele diz que não vos ensina a própria natureza que o homem tem que ter cabelos curtos, que para o homem é vergonhoso ele ter cabelos crescidos, não vos ensina a própria natureza, e essa natureza, ela não nasceu no Novo Testamento. A natureza, ela vem desde que Adão foi criado. É natural que o homem tenha cabelos curtos. Se alguém usa cabelos crescidos, ele pode usar. Mas isso não quer dizer que ele está dentro da vontade do Senhor. A Bíblia fala sobre quem tinha, por exemplo, cabelo crescido. Isso era uma ordem. Era uma ordem segundo o voto. A Bíblia diz, por exemplo, sobre os nazireus. Os nazireus, quando ele fazia um voto a Deus, ele não cortava o cabelo. Quando era oferta alçada, que era Deus quem falava, dizia, você não poderá cortar o cabelo, porque você será nazireu. A estes Deus ordenava que não cortassem o cabelo. Observem, quem não cortava cabelo? Os nazireus, ou que faziam voto por si mesmo, ou que Deus exigia que eles fossem nazireu. Aí nós temos Números 6, do 1 ao 5, você pode ler. Nós temos Juízes 13, do 5 e também o 16, versículo 17, que fala de quem ali? Sansão, que era nazireu, ok? Então, cabelos crescidos tinha aqueles que eram nazireus, os demais não, os demais cortavam cabelo, os demais, os sacerdotes em primeira mão, tinham que ser o exemplo de homens com cabelos cortados. Entendido até aí? De forma que você vai me dizer, mas Absalão tinha um cabelo grande. Mas isso não quer dizer que Absalão estava dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Absalão cortava seu cabelo, não é? De ano em ano, ele cortava o cabelo dele. Mas isso não quer dizer que Absalão estava dentro da vontade de Deus e outros homens que andassem de cabelos crescidos. Porque os homens adulteravam quando Deus dizia que não podia adulterar. Os homens cobiçavam quando Deus dizia que não podia cobiçar. Então isso não vem a questão. O que vale é a palavra. A palavra está dizendo que só os nazireus tinham cabelos compridos, ou deveriam ter cabelo crescido. Aliás, eles não podiam nem cortar. Os nazireus, ok? Os demais cortavam seus cabelos e eles tinham que ter cabelos curtos, principalmente os sacerdotes. E a própria natureza já nos ensina que os homens devem ter cabelos curtos, como diz 1 Coríntios 14. A honra do homem, eu já falei, era a barba grande, não pelo cabelo. A honra era pela barba grande, não pelo cabelo. Isso na época do Velho Testamento, diga-se de passagem. Nós temos que entender que o fato de muitos usarem os cabelos crescidos naquela época não significava que Deus estava feliz, que aquilo era a aprovação de Deus. Não. Outra coisa, nem tudo que Israel faz é da vontade do Senhor. Tem gente que anda por aí querendo imitar Israel, usando estrela de Davi, quipá na cabeça. Primeiro que orar de cabeça coberta é pecado. Sabia disso não? 1 Coríntios 11. O homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, ele está cometendo pecado. Então, para aqueles que gostam de usar um chapéu quando estão orando, é pecado. Para aqueles que gostam de usar o quipá na cabeça quando estão orando, é pecado. A Bíblia diz que o homem não pode cobrir a sua cabeça quando está orando. Não pode. Nem véu, nem quipá, nem chapéu, nem sombrinha, nem nada. Não pode. Ok? É a Bíblia. Nós estamos falando aqui de que, porque o costume, isso, aquilo, a Bíblia. Nós estamos aqui, o canal qual é o nome do canal? Bíblia Sem Balela? Ah, tá, ok. Então, é Bíblia.
Então a Bíblia, nós temos que entender que no passado os homens casavam com parentes, depois Deus proibiu. Os homens casavam várias vezes, se divorciavam, Deus depois proibiu, não é? Eles divorciavam e tinha novo casamento, Deus depois proibiu. Eles, por exemplo, não podiam comer carne de porco. No Novo Testamento a Bíblia diz que já podia. Em Coríntios 10, 25, já se podia comer qualquer carne do açougue. Então a gente tem que entender essas mudanças. No passado, alguns homens até andavam de cabelo crescidos e Deus até então deixava eles. Mas eles sabiam que não era essa a ordenança do Pai. Apesar deles andarem assim, mas essa não era a ordenança do Pai, ok? Então, as coisas foram mudando. Tanto que quando chega no Novo Testamento, Paulo põe bem claro que ao homem é desonra, é vergonhoso o homem ter cabelo crescido. No Novo Testamento, a Bíblia não vai falar da barba, mas nós já começamos a entender que nós vivemos hoje uma época em que os homens fazem todo tipo de desenho nas barbas, todo tipo de modelo, barbas grandes, com vários tipos de desenhos, até malignos, de inspirações até malignas. Então, por isso, é melhor que tiremos a barba. Não só cortemos os cabelos, mas também tiremos a barba, porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Hoje já não convém ao homem andar com a face toda desfigurada pela sua barba. Além do cabelo, que já nos diz a própria natureza, e não precisa nem a Bíblia, o cabelo crescido no homem, isso é contra a própria natureza. Quem deve ter cabelos crescidos é a mulher. Entendido até aí, você vai voltar o vídeo para você ouvir tudo o que eu já disse, para depois você tirar suas conclusões. Acerca da mulher, a mulher pode cortar o cabelo? Alguém questiona isso demais. Porque em 1 Coríntios 11, ali acho que no versículo 6, a Bíblia diz assim, na nova versão internacional, a Bíblia diz assim, ó, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Mas, se porém, é coisa indecente ou coisa vergonhosa para a mulher ter cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Algumas versões falam tosquiar, outras versões falam cortar. Aí você me diz, não, mas o tosquiar é cortar rente. Rente. Não, não. Tosquiar é tosar, podar, cortar. Cortar rente. Cortar e cortar rente é uma coisa diferente da outra. Quando a gente poda uma árvore, você está cortando. Você está cortando rente ou você está cortando apenas as pontas dos galhos? Você está podando, você está tosando, você está cortando. Cortar rente é uma coisa, cortar é outra, mas as duas têm o mesmo sentido para a palavra tosquiar. A palavra tosquiar, você deve pesquisar a etimologia dela, pesquisar todos os sinônimos dela, todo o seu significado, o seu conceito e a sua definição. Uma coisa é diferente da outra, conceito e definição. Então, quando você vai estudar a palavra tosquiar, você descobre que quando eu tosquio uma lã, eu posso tosquiar apenas as pontas da lã, deixá-la bonitinha, como eu posso também tosquiá-la rente ao couro. Uma coisa é diferente da outra, mas eu estou falando de tosquiar. Quando a Bíblia diz tosquiar, eu vou dar uma olhada para esse texto com um olhar hermenêutico, interpretativo, dentro daquele contexto, eu posso entender que Deus, talvez, Paulo escrevendo, dizia assim, olha, a mulher não deve cortar, tosquear o cabelo, ou seja, de forma tão curto que pareça homem. Sim, eu posso aceitar esse entendimento. Quando Paulo, aqui, ele fala sobre o tosquiar de cabelo, dentro desse contexto, é como se ele estivesse dizendo para a mulher não cortar muito curto. Mas no sentido amplo, a palavra cortar, ela vai muito além. O tosquiar, ela vai muito além. Desde cortar uma pontinha, como eu cortar rente ao meu cabelo aqui. Ó. Tudo isso é tosquiar.
Então, a partir do princípio hermenêutico, para o contexto em que Paulo escreve, pode-se até concluir, né, que a mulher não deve cortar curto o cabelo dentro daquele contexto, ou deixar parecer um homem, que homem é que tem cabelo curto, ok, pastores cabeludos? Quem tem cabelo curto é homem, pastores cabeludos. Nos ensina a própria natureza que quem tem cabelo curto é homem, cabelos curtos é homem, pastores cabeludos. E cabelos crescidos é mulher. Então, dentro desse contexto, eu posso até concluir que Paulo está se referindo a uma coisa mais grosseira, a mulher cortar bem curto para parecer homem. Só que, irmãos, essa palavra tosquear, contudo, o significado transcende além disso para a nossa vida espiritual, transcende além disso, abrangendo todo o sentido amplo e não restrito da palavra. De forma que tosquear, ou cortar, ou tosar, ou podar, tudo isso não se resume no tamanho do cabelo que você cortou. Não se resume no tamanho, se eu cortei 1 centímetro, se eu cortei 2, se eu cortei 3. Não se resume a isso. Se resume a simples palavra, os simples atos de cortar. Só. Não importa o tamanho, se você cortou aqui, ali, na ponta, 1 centímetro, meio centímetro, aqui. Não. Nós não estamos aqui pesando o tamanho que você cortou. Nós estamos aqui buscando o sentido amplo da palavra, que tosquear ou cortar é o simples fato de cortar, de forma que o tamanho que você cortou não importa. Ok? E aí você pode espernear aí e dizer o que você achar que deve dizer. Mas é o que está no contexto, esse é o verdadeiro sentido da palavra. Tem nada de, tosquear é quando ele cortava a lã rente ao couro. Não, não. Tosquear é cortar, cortar rente, tosar, podar, ok? São todos os sentidos que a gente deve trabalhar e não buscar apenas uma coisa para satisfazer, não é? Agora, acerca de pintura. Acerca de pintura. Quanto tempo eu já tenho? Acerca da pintura no cabelo, vamos falar aqui de forma bem clara, porque eu acho que não precisa. Mas, de todas as formas, a gente acaba tendo que explicar essas coisas. Provérbio 16 na Bíblia, Nova Versão Internacional, no versículo 31, diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Capítulo 21 de Provérbios, versículo 27, 29, aliás. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A beleza do jovem nas suas forças, a glória dos idosos nos cabelos brancos. Cabelos brancos, a glória dos idosos nos cabelos brancos. Ei, irmã, seu cabelo está preto por quê? Ei, varoa, seu cabelo está loiro por quê? Você nasceu de cabelo loiro? Quando você pinta seu cabelo, é por que você está pintando? É para esconder exatamente as cãs. O que são as cãs? São exatamente os cabelos grisalhos, os brancos dos cabelos. E a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que a glória, a honra do homem e da mulher idosa são os cabelos brancos. Você precisa do que mais para entender isso? Você precisa de quê para entender isso? Vamos ver o que o salmista dizia no Salmo 71, 18. Ele diz assim: agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Agora que eu estou velho de cabelos brancos. Velho é de cabelos brancos. Velhos é de cabelos brancos. Deixe seus cabelos naturais. A pessoa, se ele dissesse aqui, agora que estou velho de cabelos bem pretinhos, sem nenhuma cã,
Você acharia isso normal? Daniel, no capítulo 7 e 9, ele descreve que viu anciãos. Aí ele diz, anciãos de cabelos brancos. Anciãos é de cabelos brancos. Os velhos é de cabelos brancos. Ei, varô, ai, mas eu não aguento. Pois é. Para entrar no reino tem que aguentar. Para ser salvo tem que aguentar. A Bíblia está muito clara. Os idosos, a honra dele, a glória deles são os cabelos brancos e não pintados de louro, de azul, de preto. Tudo isso é maquiar, é esconder, é querer pôr uma capa sobre o que é real, é esconder a verdade. Você não se toca não, irmão. Ei, varão, pastor, cabelão preto. Tá com 50 anos, cabelão preto. Tá com 60 anos, cabelão preto. Hein, pastora? Tá com 70, cabelão preto. Não tem um cabelo branco? Por quê? É tinta. Cuidado, você pode ser condenada por isso. Porque a Bíblia está dizendo que a glória dos idosos são os seus cabelos brancos e não eles pintados ou maquiados ou alterada a sua cor. Provérbios 16, 31, Provérbios 20, 29, leia Daniel 7, 9, também leia Salmos 71, 18. Os cabelos deles estavam brancos. Eu vou deixar uma questão para você ainda mais. Está lá em Mateus. Mateus 5, 35 ao 36, leia. Quando Jesus disse, não jure pelos seus cabelos, porque não podeis torná-lo branco ou preto. Ele estava dizendo que você não tinha poder para alterar a cor do seu cabelo? Quando ele disse isso? Não jures pelos seus cabelos, porque não podeis torná-los branco ou preto. Ele estava dizendo que você não tinha poder para alterar a cor do seu cabelo? Ou ele estava proibindo essa alteração na cor do seu cabelo? Será que Jesus não sabia que você podia mudar a cor do seu cabelo? Será que Jesus não sabia? Naquela época já não existia tintura? Será que Jesus não sabia que os homens mudavam a cor dos seus cabelos? Então, quando Jesus disse, leia o contexto, leia todo o contexto ali de Mateus 5 para você entender, eu já li. Você vai ler Mateus 5, mas exatamente o versículo 35 e 36, quando Jesus disse, não jure pelos seus cabelos, porque não podeis torná-los branco ou preto. Ele está dizendo que você não tinha poder para alterar a cor, ou o Senhor estava proibindo essa alteração na cor do seu cabelo. Dizer que não tinha poder para alterar a cor, não seria isso. Jesus não seria tolo de dizer isso. Então o que ele estava dizendo era, é proibido alterar a cor. Eu te ordeno que não alteres a cor. Eu vi alguém dizer, Deus não se preocupa com isso, irmão, Deus tem mais com o que se preocupar. É mesmo. Mas ele mesmo disse que até os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. E nós vemos vários textos do Senhor dizendo, não deixarei que nenhum fio caia no chão. Será que ele não se preocupa mesmo com o fio de cabelo teu? Será que ele não se preocupa mesmo com a forma do teu cabelo? Já mostramos aqui que sim. Cuidado, varões. Cuidado, varões. Cuidado, varões. Varões cabeludos, pastores cabeludos. Passa a tesoura nesse cabelo. Ei, o passado lá, os irmãos andavam cabeludo. Não, eu vou dizer uma coisa mais para você. Jesus não andava cabeludo. O quê? Não andava cabeludo. Por quê? Porque Jesus era a imitação pura de um sacerdote. Os sacerdotes de Israel era a ordenança que eles andassem com cabelo curto, cortados. Jesus não andava cabeludo. Não. Jesus era o símbolo. Jesus era o exemplo. Não. Jesus não andava cabeludo. Até porque é o que vos ensina a própria natureza. Não era necessário nem Deus escrever nos mandamentos. Vos ensina a própria natureza que o homem tem que ter cabelo curto. Jesus não andava cabeludo. Não. Os sacerdotes de Israel era por obrigação cortarem seus cabelos e usarem curtos como convém ao homem e como diz a própria natureza. As mulheres deveriam ter cabelos longos.
Homem não ora com cabeça coberta, nem de chapéu, nem de quipá, nem de nada, nem de lençol, nem de véu. Portanto, parem de balela, convertam-se. As irmãs, parem de pintar esse cabelo, esses varões, parem de pintar esses cabelos, os idosos, os velhos que querem maquiar os seus cabelos, parem, porque o céu é para santos. E isso tem a ver com santificação. Nesta longa caminhada, muitos se cansaram de seguir Jesus. Notamos que em seu semblante já não brilha a divina luz. Eu creio que se esqueceram como deve ser a vida do cristão, porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração. Porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração.